Hora de conversar com Juliana Rosa. Abre-se mais uma semana de super quarta. Vocês estão aí com essa bobagem de Olimpíada, o negócio é super quarta, quando a gente fica observando as decisões técnicas do Federal Reserve e do Banco Central. E vibrando muito, muito, muito. Juliana Rosa com tela dividida ali, camisa, pompom. Vai! Yeah! É comitê também, né? Bom, o que não falta é ouro nos dois, né? É mesmo. Ô Ju, e aí? É plata também. O que vai sair dessa cabeça de bancos centrais aí? Bom dia pra você. Eu sempre acho que vocês fazem bullying comigo na Super Quarta, Never. né? Que o pessoal me chama, sabe, ouvintes, sabe? Só falando com vocês, eles me chamam falando, olha que legal, né? Não, Super Quarta. A gente Mas pra brinca. mim é muito legal, cada um tem o campeonato que merece. É verdade. Não, mas a gente brinca, mas a decisão que vai sair na Super Quarta é a única de todas essas que vai mudar as nossas vidas mesmo, diretamente. Não só na felicidade de ver alguém conquistando o ouro, mas de pagar um pouquinho a menos no quilo do feijão. Mas conta pra gente aí, Ju. Exatamente. Obrigado por me defender, Megali. Tá tentando uma coisa nova. Mas e Bom aí? dia. Vamos lá, boa semana aí para o nosso ouvinte. A gente tem essa expectativa aí da Super Quarta, que a gente fala que é sempre quando cai no mesmo dia a decisão do Banco Central dos Estados Unidos e a decisão do Banco Central aqui do Brasil. Tem tido várias Super Quartas, nem sempre coincide de ser na mesma quarta, mas essa especificamente é muito importante porque aumentou muito a chance de que o Banco Central dos Estados Unidos comece a cortar o juro em breve. Então, não vai ser nessa decisão, mas se ele reforçar que há, de fato, eles estão se preparando para começarem a cortar juros em setembro, que essa é a expectativa, agora na reunião seguinte, né, que já seria a de setembro, isso pode fazer muita diferença para poder puxar o dólar para baixo. Então, o mundo todo está olhando isso, porque os últimos dados de inflação nos Estados Unidos vieram abaixo do que vinha aparecendo aí no começo do ano, que surpreendeu muito para cima, a inflação estava demorando muito a cair, e os últimos dados vêm mostrando já essa redução da inflação nos Estados Unidos. Então, isso vai fazer muita diferença, porque a gente tem falado muito aqui dessa pressão no dólar, que chegou a bater R$ 5,70 na semana passada. É um dólar que está muito pressionado, principalmente por conta de um juro que está historicamente alto e a preocupação de que ele fique alto por muito tempo, porque no começo do ano se imaginava que os juros americanos já iam cair. E aí não caía, isso foi fortalecendo o dólar. Países emergentes como o nosso, todos sofremos com isso, né? O dinheiro do mundo fica lá, imagina, a maior economia do mundo pagando um juro de 5,5%, é bem menos que os 10,5% que a gente paga, mas é a maior economia, a mais segura. Então isso tem fortalecido o dólar em detrimento de países emergentes. O que a gente vê nesse momento é uma expectativa de que o Fed possa dar uma força, agora puxando o dólar um pouco para baixo. Então, isso vai abrir espaço, porque aqui para a gente, quando a gente olha a nossa inflação, o dólar tem atrapalhado bastante. Na semana passada, a gente falou aqui de um indicador de inflação, que foi a prévia daquela inflação oficial, o IPCA 15, mostrando que houve aumento de combustíveis. Então, o combustível, ele acompanha a variação do dólar e outros preços, claro. E aqui no Brasil, a gente tem tanto uma pressão inflacionária maior, e as expectativas agora de manhã, inclusive divulgadas pelo Banco Central, aquela pesquisa que sai toda segunda-feira, a pesquisa Focus, mais uma vez, elevou aqui a previsão média de inflação para esse ano, está em 4,10% esse ano e 3,96% para o ano que vem. A gente vem falando isso, não é uma inflação super preocupante, né, e tal, imagina quem viveu hiperinflação, então até acho estranho quando a gente fala de 4% de inflação como algo preocupante. Mas é que a meta de inflação é 3%. O próprio governo, esse governo, estabeleceu 3%. Então, quando passa de 4%, não tem espaço para cortar juros. Essa é a leitura que se faz. Então, o dólar vai ajudar essa expectativa e os números da nossa economia também estão vindo mais fortes. O mercado de trabalho está forte, os dados de PIB estão vindo melhores. Isso é bom, claro, mas, por outro lado, quando você olha a inflação, isso também é um fator que está puxando preços para cima. Claro, as pessoas estão mais empregadas, as pessoas estão consumindo mais, isso é bom
mas tem o lado inflacionário que a gente vê também puxando aqui essa inflação ligada à maior renda das pessoas subindo, serviços médicos, a gente vem falando muito aqui, restaurantes, enfim, serviços em geral, mais uma vez, apontaram alta no último levantamento do IBGE. Então, a gente agora vai, olhando para frente, entender o quanto que o Banco Central nosso, ele está mais preocupado com essa tendência de dólar alto, ou ele está começando pode fazer um discurso já apontando que, embora a situação esteja mais pressionada, daqui a pouco vai melhorar, se ele pode esperar um pouco para ver se o Banco Central americano vai nos ajudar, e também essa questão fiscal, que também tem o potencial de puxar esse dólar para baixo. Tá? O último levantamento até que eu vi da Instituição Fiscal Independente mostra que 90% da alta recente do dólar foi por conta de incertezas com o equilíbrio fiscal aqui dentro do Brasil. Então, você tem um movimento internacional de alta do dólar, mas o nosso real ele perdeu mais força do que a média de outros países emergentes, de acordo com esse levantamento. Tanto é que o presidente Lula ontem fez um discurso reforçando que vai cumprir, sim, a meta das contas públicas. Ele falou assim, olha, não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. O presidente Lula agora fazendo discurso de responsabilidade fiscal, porque ele sabe que precisa de confiança com as contas públicas para ajudar na queda da inflação. Então, vamos ver se Fed e Lula ajudam a puxar esse dólar para baixo e a inflação para baixo. Quem sabe, em algum momento, a gente possa sonhar com juros menores aqui no Brasil. Muito bem. Sonhamos todos. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã, quando faltará um dia para a... Super quarta! Ativar. Até, Ju!